Querido, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, onde podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua ministração. E tudo que o Senhor procura na terra são pessoas que estejam disponíveis para serem usadas pelo Senhor, e pessoas disponíveis para receber essa ministração. Que nesse lugar se encontrem os dois tipos de pessoas. Pai, que o Senhor me use de uma forma tremenda, que eu seja apenas um vaso nas Tuas mãos, e que o Senhor encontre pessoas com os corações abertos aqui. Aqueles que estarão assistindo pela internet, eu profetizo que da mesma unção que está sendo derramada sobre esse lugar, venha a ser derramada sobre a vida deles. Profetizo um tempo novo e que uma palavra que nos ajude a viver no melhor do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um glória a Deus bem forte. Vamos lá, queridos. Ontem eu ministrei no Céu Coffee Training aqui a respeito de foco, que é um café que nós fazemos uma vez por mês para liderança. E você poderá assistir essa palestra a partir de quarta ou quinta-feira agora no Facebook Céu Excelência na Liderança. Nós vamos disponibilizar somente ali. E por que eu estou falando isso? Porque se há uma coisa que nós como Bola de Neve sabemos lidar, é em relação a nos manter no nosso chamado. É em relação a nos manter em uma visão, a nos manter focados numa direção. Quero que todos prestem muita atenção, porque eu ministrei essa palavra nos 3 cultos e Deus falou demais. E no começo você pode dizer assim: o que isso tem a ver com a minha vida? Vai até o final pegando, recebendo, porque eu vou montar uma linha de raciocínio e você precisa entender isso, amém? Amém? Nós temos uma visão muito clara e como igreja nós estamos focados nela. Me lembro de um tempo atrás, quando nós começamos a igreja, e uma pessoa me parou no estacionamento, lá na Silva Jardim ainda, e essa pessoa me deu uma folha com uma lista de mudanças na igreja, dizendo: se você mudar a igreja e fizer isso que eu estou te falando, essa igreja irá crescer. Eu falei: que legal, obrigado pela lista. Mas eu nem li o que estava escrito e rasguei quase que na frente dele, porque eu sabia o que Deus estava me mandando fazer. E queridos, eu falo muito de excelência nesse lugar, e eu creio que uma pessoa excelente é uma pessoa que se mantém em constante crescimento, é uma pessoa que se mantém em constante amadurecimento. Às vezes você pode falar: pô, o que tem a ver tanta excelência, se os caras ainda não são excelentes? Fala para o irmão do lado: excelência se vê numa pessoa que sempre está crescendo, que está em constante amadurecimento. Então eu faço uma pergunta: quem é excelente aqui? Porque se você está melhor hoje do que estava ontem, você é considerado alguém excelente. Se você está pior hoje do que estava ontem, você é considerado alguém medíocre, na média. Amém? Nós não fomos chamados para andar na média, nós fomos chamados para nos parecer com Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. Eu vou ler vários textos, esse vai estar no telão, presta atenção. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, cresçamos, repita comigo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Mais forte. Baseado nesse texto, eu creio que Deus chama cada um de nós para crescer dentro do nosso chamado. Você já parou para pensar por que nós somos como somos? Como igreja agora eu estou falando. Não é novidade para ninguém que me ouve, que eu digo que eu já pertenci a igrejas que me ajudaram demais. Igrejas onde eu ligava e logo era socorrido, e foi uma bênção na época. Contudo, quando eu entrei no Bola de Neve, também passei por situações difíceis. E o detalhe é que quando eu ligava, quase nunca me atendiam. E quando me atendiam, me mostravam o caminho e diziam: Biga, se você quer sair dessa situação, o caminho é aquele, tchau. E com o tempo eu fui descobrindo
que existem igrejas que foram chamadas para carregar pessoas no colo. E se esse é o chamado de uma igreja, amém. Não tenho nada a dizer contra, porque nós precisamos respeitar chamados e chamados, amém? Contudo, eu também creio que nós fomos chamados para puxar uma pessoa pela mão e com o tempo começar a empurrar essa pessoa para o caminho da solução dos seus problemas. Isso se chama amadurecimento, isso fala de crescimento. O nosso chamado é cuidar da sua vida, sim. Olha, vocês estão me ouvindo? É cuidar. Por isso que nós temos células, por isso que nós temos ministérios. Mas o nosso maior chamado é te ensinar a crescer em Deus, a ser excelente em Deus. E como eu disse, excelência é um aprendizado constante, é um crescimento constante. E eu não sou ingênuo de achar que todo mundo bate palmas para essa visão, que todo mundo concorda com isso. Mas eu creio piamente no que eu estou te falando. E eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que nós não estamos preocupados com quem está começando algo com Deus e não entende o que eu estou pregando. Sabendo que cada um tem a sua velocidade, nós colocamos vários pastores para aconselhar aqui todos os dias. Se você ligar aqui na igreja numa segunda-feira e dizer: posso ir me aconselhar com o pastor? Haverá um pastor de plantão aqui. Só liga antes, tem um pastor para marcar o horário, para você não bater, dar com uma agenda lotada. Mas todos os dias há um pastor aqui na igreja. Há células em quase todos os bairros da cidade. Há atividades que estão aqui para te ajudar quase que todos os dias. Por exemplo, você precisa conhecer mais a visão da igreja, precisa conhecer mais a palavra. Tenho mergulhando na palavra toda quinta-feira. Precisa de ajuda na vida sentimental? Temos o Ministério de Casais. Está com problema com compulsividade? Temos o NV, que é a Nova Vida. É uma irmã solteira, casada, viúva, ou uma irmã que precisa de ajuda? Temos aqui um ministério chamado Rosas de Saron, aonde as irmãs se reúnem e há uma equipe de ajuda tremenda. Na realidade, há vários ministérios na igreja que poderão te ajudar, mas você não pode contar com um bigard particular. Vocês estão aqui? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa missão é te fazer conhecer quem Jesus é para você e quem você é para Ele. Fala para o irmão do lado: a missão dessa igreja, fala forte, a missão dessa igreja é te fazer conhecer quem Jesus é para você e quem você é para Ele. Então, queridos, para isso há duas maneiras. Olha para mim, duas maneiras: te carregando no colo ou te mostrando o caminho. Qual é a diferença? Se nós usarmos a primeira alternativa aqui, que é carregar você no colo, você vai acabar virando um cristão acomodado. Agora, se nós utilizarmos a segunda maneira, que é o que nós usamos aqui, você vira um cristão agilizado e maduro. E eu quero te mostrar na Bíblia dois homens que exemplificam essas pessoas. O primeiro se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Se não quiser abrir a Bíblia, acompanhe no telão, amém? Mas se quiser abrir, anotar, ver que está na Bíblia mesmo, abra aí. 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse homem, Elias, não, o servo dele. Na realidade, queridos, esse foi o primeiro servo de Elias. Um homem, presta atenção, que ninguém conhece o nome dele. Um homem que ninguém conhece o nome, mas que viu os maiores milagres de Elias. Esse homem viu Elias chamar por fogo e fogo vindo do céu. Esse homem viu Elias desafiar os profetas de Acabe, de Baal, que eram usados por Acabe ali. Podemos dizer que esse homem foi privilegiado, sim ou não? Claro que foi. Um homem que teve um grande mestre.
Contudo, ele não soube aproveitar os ensinos desse mestre. Nós veremos daqui a pouco que Elias teve 2 servos, e que um vingou e outro não. Então, queridos, olha para mim. Quando você tem 2 filhos, e o pai dá aos 2 filhos a mesma educação, a mesma formação e as mesmas oportunidades, e ambos dão em situações distintas, podemos ver que a culpa não é do pai, sim das escolhas do filho. Concorda comigo? Porque o pai deu exatamente igual para os 2. Esses 2 servos aqui tiveram a mesma oportunidade. Contudo, você percebe que esse primeiro servo não soube aproveitar o tempo com Elias para crescer. Ele não soube aproveitar o tempo para amadurecer. E o que ele queria? Ele queria ver o fogo, ele queria ver a glória, ele queria estar do lado de um homem de Deus. E é interessante porque hoje há muita gente assim também, que querem estar em lugares que dá status. Qual é a igreja da moda? Querem andar com pessoas que lhe deem total atenção. Querem estar onde são reconhecidos e aplaudidos. Só que a Bíblia diz que o lugar do crescimento e do amadurecimento é em outro lugar. Eclesiastes 7, olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 7. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Repita comigo, melhor, forte gente, melhor é o fim das coisas que o seu início. Sabe, é interessante porque todos nós gostamos de ser compreendidos, todos gostamos de receber abraços, todos gostamos de viver num mundo que sempre estejam sorrindo pra gente. Todo mundo aqui gosta, é bom viver num mundo onde todo mundo gosta do seu jeito. Muitos gostam de frequentar uma igreja onde ouvem o que querem ouvir, onde tudo é perfeito, onde as pessoas são perfeitas. Agora, o que a Bíblia diz é que o verdadeiro aprendizado e o verdadeiro amadurecimento não está nesse lugar, e sim num outro lugar. Num lugar onde as pessoas normais desistem, e as pessoas que vão escrever uma história permanecem. Todo mundo lembra do rei Davi como um rei famoso, concorda comigo? O grande rei. Mas se esquecem que o rei Davi foi parar numa caverna com 400 pessoas, que ninguém dava nenhuma moral para eles. Todo mundo lembra de Moisés como o homem que viu a glória de Deus, que abriu o mar vermelho, que viu as 10 pragas do Egito e foi usado por Deus. Mas nem todo mundo lembra que Moisés como um homem que enfrentou um deserto, de Moisés como um homem que foi criticado praticamente o ministério todo dele. Moisés não teve uma pausa, do início ao fim, crítica, 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 crítica e crítica. E de quem? De quem estava no lado dele. E José então, a maior história de superação que nós ouvimos na Bíblia. Mas nem todos lembram que ele foi traído pelos próprios irmãos, que os próprios pais não deram moral para os seus sonhos, e que ele acabou sendo preso injustamente. Todo mundo lembra de Paulo como o grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Mas poucos lembram que foi Paulo que escreveu em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, o seguinte: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olha o que Paulo está dizendo: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo. Parece que ele vivia com todo mundo deu crise lá com o perigo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Todos esses foram homens, vocês estão aqui, gente? Foram homens perseverantes em lugares onde os normais não aguentariam. Hebreus 11, 32 a 38 diz, eu vou ler esse texto: que direi mais?
faltar-me-á tempo, se falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra, puseram em debanda exércitos estrangeiros, devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por se recusarem a ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Olha agora, gente. Outros sofreram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno. Sabe o que eu estou tentando falar aqui? É que é muito fácil ser apenas mais um. É que é muito fácil como igreja tentar te agradar, querido. Que é muito mais fácil como igreja tentar fazer você fazer sempre o que você quer. Que é muito mais fácil sempre te carregar no colo. Mas a pergunta é, foi para isso que essa igreja foi levantada? Claro que não. Fomos levantados, presta atenção, para extrair o melhor que Deus colocou dentro de você. Nós fomos chamados para te ajudar a não desanimar quando você estiver vivendo dias difíceis. O primeiro servo de Elias, presta atenção, que viu os milagres, que viu o homem sendo usado por Deus, o primeiro servo, quando a batata assou, quando a pressão veio, ele pulou fora. Posso te provar na Bíblia? 1 Reis 19, 1 e 2. Não vou ler sim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, na realidade uma ameaça a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Estava ameaçando, dizendo: Elias, você matou os profetas que me serviam, até amanhã eu vou te matar. Vocês estão aqui? Queridos, Elias ficou com medo, claro. Nesse exato momento, 1 Reis 19, versículo 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Se Elias pediu para o servo dele ficar para trás, ou se o servo o abandonou com medo de morrer, ninguém sabe. Mas em um caso ou outro, esse cara não permaneceu até o final. Essa foi a última vez, repita comigo, essa foi a última vez que nós ouvimos falar desse primeiro servo. Sabe quem poderia ter sido esse homem? Talvez o próximo profeta ungido do Senhor. Talvez o seu nome pudesse preencher vários capítulos da Bíblia. Mas não, ele não aguentou. Como igreja, querido, nosso papel é te fazer crescer. Fala para o irmão do lado, crescer por dentro. E por quê? Efésios 6, versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu querido irmão, quem está aqui, dá glória a Deus bem alto. Só usa uma armadura quem está indo para uma guerra. A Bíblia está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Em outras palavras, haverá dias maus, mas está dizendo que se você resistir, você vai permanecer inabalável. A nossa missão é te ajudar a se equipar. A nossa missão é te ajudar a se preparar melhor. Nossa missão é tirar você da zona de conforto. Nossa missão é te ajudar a crescer em relacionamento com Deus. Para quê? Para que depois de ter aprendido, depois de ter crescido, depois de ter amadurecido, você consiga permanecer inabalável depois de dias difíceis. Infelizmente, esse não foi o caso do primeiro servo de Elias. Nos dias difíceis, ele simplesmente vazou, foi embora. Graças a Deus que a gente tem um outro exemplo aqui. Quando Elias foi para o Monte Horebe, o Senhor falou para ele a respeito de várias coisas.
E uma delas era que ele tinha que achar um outro profeta, um outro servo para andar com ele. 1 Reis 19:16 diz: e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Há uma pergunta que nós devemos ter em nossa mente. Estão aqui? Por que as pessoas não permanecem até o fim, onde receberiam tudo aquilo que Deus tem para elas? Por que as pessoas não permanecem até o fim, no lugar que Deus tem tudo para alimentá-las? Por quê? Pergunta para o irmão do lado, por quê? Eu creio que Deus tem um grande chamado para cada um de nós, queridos. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Tanto é que a Bíblia nos diz, o Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cara, Deus tem uma obra linda na tua vida, Ele tem um chamado maravilhoso para você, amém? Agora, para cumprir o que Deus desenhou para a sua vida, você vai precisar de uma unção específica. E geralmente a maioria das grandes bênçãos de Deus sempre vem no final da corrida. Meu irmão, quem aqui já correu já participou de qualquer tipo de corrida? Quando é que você ganha a medalha? Quando você começa ou quando você termina? Eu participei de maratona em São Paulo, maratona pequena, 10 quilômetros, tá? E todo mundo que passasse a linha de chegada ganhava uma medalha. Então, maratona não tem muito a ver com quem chega primeiro. Os atletas de elite sim, mas a medalha é o seguinte: cara, você se superou, você passou a linha. Então eu tenho medalhas e não é porque eu ganhei, é porque eu cheguei no final. Vocês estão aqui? No meio cristão, nós precisamos entender que na medida que eu sigo na vontade de Deus, na vida com Deus, eu começo a perceber que há muitas coisas que eu não conheço. Então, repita comigo: ninguém sabe de tudo. Há uns estudiosos que dizem que Eliseu seguiu Elias por 20 anos antes de receber a unção. É importante aprender então com as pessoas que nós decidimos seguir. Eliseu olhou para Elias e falou assim: cara, eu vou aproveitar cada minuto ao lado dele para amadurecer. 2 Reis 2, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, presta atenção: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E assim desceram a Betel. Amados, Elias tentou deixar Eliseu 4 vezes. Repita assim comigo: 4 vezes. Não foi uma, não foram 2, não foram 3, foram 4 vezes. Elias estava para ter uma experiência sobrenatural com Deus, ele não queria ninguém por perto. Só que Eliseu não havia se convencido, ele não ia largar Elias por nada. Então Elias olhou para Eliseu e disse assim: cara, eu tenho uma nova visão agora, eu vou andar sem você. E eu creio que Eliseu deve ter se lembrado do que aconteceu com o primeiro servo, e ele falou: eu não, cara, eu vou ser fiel até o fim. Aí Eliseu olhou para Elias e falou assim: cara, se você tem uma nova visão, essa visão é a minha também. Sabe o que eu acredito, queridos? Que Deus levanta uma pessoa na terra e cerca essa pessoa com outras que vão ajudar essa a cumprir a sua visão. A bola de neve não nasceu comigo, queridos. Quem teve a visão da bola de neve foi o apóstolo Rina. E Deus me criou e me chamou para estar ao lado dele, para que se eu cumprisse a minha missão, a minha visão, o meu chamado, ele poderia cumprir o dele também. Qual é o chamado do apóstolo? Abrir igrejas no Brasil e no mundo todo, amém? E se eu me comprometo a abrir igrejas no Paraná, no Paraguai e na Colômbia, eu estou ajudando ele, sim ou não? Mas aonde nasceu a visão? Aonde nasceu a visão? Mas para que eu seja uma bênção, eu tenho que cumprir a minha visão. E a minha visão é ajudar a visão deles. Vocês estão aqui? Sabe qual é o problema? Muitos querem ter visões próprias. Eu não aguento ser o número 2, eu quero ser o number 1, the boss. Querem fazer as coisas na própria força, querem forçar situações. Mas a melhor forma de crescer no seu chamado, a melhor forma de crescer no seu propósito, é achar um pai para seguir
e orar para que ele suba, orar para que ele cresça. Eliseu só teve seu ministério depois que Elias subiu. É orar pela promoção do pai, não pela morte do pai. Vocês estão aqui, gente? Bom, Eliseu estava determinado a não deixar Elias. Só que Elias queria ir sozinho. Mais uma vez ele tentou soltar Eliseu, mas Eliseu não deixou. Por quê? Repita comigo, porque Eliseu, vocês estão entendendo isso aqui? Eliseu, repita comigo, Eliseu sabia que as pessoas leais recebem unção dobrada. Enquanto Elias dizia assim, o Senhor me mandou, Eliseu dizia, o Senhor nos mandou. Enquanto Elias dizia, eu estou indo para lá, Eliseu dizia, engraçado, eu também. Tipo, ele seguia o mestre, ele não ficava querendo uma visão própria. Segundo Reis 2, versículo 6 diz, disse-lhe pois Elias, fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Em outras palavras, Elias disse a Eliseu, eu tenho um novo sonho, Deus me falou para seguir sem você. Só que Eliseu sabia o que estava em jogo e simplesmente replicou, Elias, seu sonho é meu sonho, cara. Seja o que for que você queira fazer na vida, eu também vou querer fazer. Não vou ficar para trás. E aí, como é que acaba essa história dessa amizade? Presta atenção. Pastor, isso não tem nada a ver com a minha vida. Segura a onda. Você vai ver até as 3h30, 3h45 da manhã o que vai acontecer, amém? Como é que acabou essa história? Eliseu, que foi o cara que Elias dizia, me deixa, sai do meu pé, sai da minha aba, né? Vai para lá, cara. Eliseu, que foi esse cara que o Elias queria deixar de lado, foi o homem que viu Elias ter a maior experiência de arrebatamento que nós ouvimos falar. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11 diz, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vamos entender isso agora, vamos lá? Preciso que vocês participem comigo. Gente, como é que Elias subiu para o céu? Quem acha que foi no carro de fogo, levanta a mão. Quem acha que foi no redemoinho? Quem não levantou a mão, tipo, alô, que mundo você vive, irmão? De novo, só tem duas alternativas, não tem como você não levantar a mão. Ou é A ou é B, chuta, né? Quem acha que foi no carro de fogo, levanta a mão. Aumentaram as... Quem acha que foi no redemoinho? Então deixa eu te falar. Ele subiu no furacão, no redemoinho. Ele subiu ao céu no redemoinho. Aí você pode perguntar, tá bom, por que o carro de fogo? Por que os cavalos de fogo? Estavam querendo filmar lá o Cavaleiro Fantasma? Para que isso? Não, pastor, é um quadro profético. Olha o que a Bíblia diz. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Presta atenção. Eliseu estava tão ligado ao seu mestre, ao seu pastor, ao seu líder, que precisou de uma força sobrenatural para separar os dois. Isso é forte, gente, vou falar de novo. Ele estava tão ligado, tão decidido a seguir a quem Deus havia mandado ele seguir, que precisou Deus mandar um cavalo de fogo, carruagem para separar os dois. E sabe qual é a lição? Repita comigo, pessoas leais colhem a unção dobrada. Enquanto Elias realizou 16 milagres, Eliseu realizou 32. E o que Eliseu me ensina? Agora eu começo a pregar para nós. Que, queridos, enquanto aquelas pessoas que só querem ser servidas, que só querem ser carregadas no colo, não aguentam a pressão, pessoas como Eliseu seguem firmes, porque eles têm uma promessa e eles têm um propósito. E sabe o que é mais interessante aqui? É que Eliseu teve a chance de ir embora. Ele teve a chance de andar sozinho. O próprio Elias falou assim, cara, me deixa. Mas uma pessoa que sabe onde vai chegar, sabe o que ele precisa abrir mão para chegar onde Deus falou que iria chegar. Olha o que eu estou dizendo, gente. É profunda essa mensagem.
Eliseu abriu mão de andar sozinho. E sabe o que essa atitude me demonstra? Me mostra uma maturidade absurda. Por quê? Porque o que mais as pessoas querem hoje em dia é andar sozinhas, é ter a oportunidade de abrir a sua própria igreja, de pregar para o seu próprio povo, de fazer do seu jeito, de abrir a própria empresa, de não ter mais chefe, de não ter mais que prestar conta para ninguém. Agora os verdadeiros homens e mulheres de Deus sabem que para isso acontecer, terão que permanecer fiéis aonde Deus colocou no início. Amados, você pode sim abrir a sua igreja se Deus tem isso para você, mas você tem que ser fiel onde Deus te colocou primeiro. Você pode abrir a tua empresa sim, se Deus tem isso para você, mas você precisa ser fiel aonde Deus te colocou primeiro. José foi governar o Egito, amém? O maior cargo de administração, mas Deus deixou ele preso e ele foi fiel na prisão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Como eu falei no começo, não importa como você começa, importa como você vai terminar. E nós estamos aqui como Igreja Bola de Neve para te ajudar a terminar bem. Estamos aqui para te ajudar a ter atitudes como as de Eliseu, que diante da possibilidade de começar a carreira solo, se submeteu a um líder, passou pelo que passou, enfrentou o que enfrentou, mas chegou onde deveria. Então, olha para mim, gente, quem está olhando dá um tchauzinho. Queridos, você não foi chamado para viver de esmola espiritual. Cutuca o irmão do lado e fala: ixi. Meu filho Vitor fala assim: nossa. Você não foi chamado, querido, para viver de muleta espiritual. Em outras palavras, a sua vida espiritual não pode ser terceirizada. Ela precisa ser a sua maior obrigação, ela precisa ser a sua prioridade. E se você está querendo crescer em Deus, você está em um dos lugares que Deus escolheu para isso. Portanto, não fique triste quando nós estivermos te tratando pelo que você tem por dentro e não pelo que você acha que é. Você não é um coitadinho, querido. Você não é um coitadinho. Ai, ninguém me ama nessa igreja, ninguém ora por mim, ninguém liga por mim. Não, você é um guerreiro de Cristo, um embaixador do reino de Deus. Amém? Existem pessoas com chamados incríveis nesse lugar, que Deus mostra pra gente, e nós precisamos ajudar essas pessoas a extrair esse chamado. E nessa hora, a gente não vai extrair passando a mão na tua cabeça, querido. Nós vamos te extrair mostrando o caminho. É pra lá. Ai, pastor, me leva no colo. Não, cara, você tem mais poder para andar sozinho do que você imagina. Só que nós fomos acostumados ao quê? Peça para alguém orar por você. Peça. Por isso que às vezes há pessoas que preferem igrejas pequenas. E quando, nada é errado com igrejas pequenas, mas quando Deus não te quer lá, e a pessoa vai por uma desculpa, aí está errado. Aí aqui os pastores vão me dar atenção. Não, querido, você tem a atenção do pastor dos pastores. Se você chegar a Ele, Jesus Cristo vai te ouvir em qualquer minuto, em qualquer segundo. Sabe, você tem tudo para crescer, você tem tudo para amadurecer, mas você precisa assumir a responsabilidade por esse crescimento. Você não pode, olha para mim, terceirizar a culpa das suas frustrações. Sabe por que eu não me dei bem na vida? Porque meu pastor não me deu atenção. Sabe por que eu me desviei? Porque ninguém ligou para mim. Ninguém me liga também, querido. Só que eu aprendi a não ficar culpando, porque geralmente você culpa quem? O pastor, a igreja, o líder de célula, o ministério. E aí você tem que entender que a sua responsabilidade é ser maduro. Uma criança de 4 anos de idade pedir colo para a mãe é até legal, é ou não é? Agora um marmanjo de 18 anos pedir colo para a mãe é algo anormal. Se você é novo na igreja, está vindo aqui e fala: pô, pastor, eu precisava tanto ser acompanhado de um carinho. Claro que nós vamos te dar as células aqui, várias células, há vários pastores aqui, amém? Agora, se você já se converteu há um tempinho e fica pedindo: ô pastor, me dá colinho, eu falo: brother, você não pode ter colinho, você tem muito tesouro dentro de você, cara. Eu preciso te ajudar a extrair esse tesouro. E o detalhe, eu não vou ser cobrado por Deus pela quantidade de abraço que eu te dou. Eu vou ser cobrado por Deus pela quantidade de talento que eu extraio das pessoas. Tá?
E a ideia não é que eu vou extrair o seu talento e pegar para mim. Eu vou extrair de você e mostrar para você quem você é. E nessas, olha para as pessoas que andam com a gente há muitos anos. Olha para as pessoas que acreditaram. Olha para o nosso co-pastor aqui, o Sal, né? Pessoas que estão aqui com a gente há tanto tempo, 11 anos, outras 10, 9, 8, que chegaram e disseram assim: cara, eu vou acreditar, vamos embora. E não desistiram porque não recebiam abraços. Você deve estar pensando: pô, você é um monstro, não abraça ninguém. Não é isso, querido. É que chega uma hora que fica humanamente impossível abraçar todo mundo. E aí você começa a chegar perto de Deus, e Deus te diz: a tua missão é treinar líderes, é ensinar o povo a entender quem eles são. A minha missão hoje, querido, é te fazer entender que você pode crescer em Deus, que você pode ser o que você nasceu para ser, independente do tamanho da igreja. Você pode frequentar uma igreja de 30 pessoas e uma igreja de 30 mil pessoas. Quando você entende quem você é, Deus vai lá e te pinça e diz: chegou tua hora. E te usa. Sabe qual é o problema? Quando você começa a correr atrás de que Deus te use e fala: se eu for num lugar menor, se eu mudar de igreja, se eu mudar de ministério, vão me enxergar. Deus coloca um cobertor em cima de você. Eu não sei quem já teve essa experiência, que ninguém te enxerga. Aí você vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Sabe o que Deus está querendo falar aqui? Tem muita gente terceirizando a culpa. A culpa é de todo mundo. Não, a culpa pela falta de crescimento é nossa, porque nós queremos colinho ao invés de direção. Você precisa de uma igreja que te mostre o caminho, não que te carregue no colo. Como eu disse, tem pessoas que precisam ser carregadas no colo e nós carregamos, não é, Sal? Tem ministérios para isso. Mas tem gente que já é anormal. Na vida, você pode viver criticando as pessoas ou aprendendo com as pessoas. E você precisa escolher o que viver. E depois que escolher, você tem que ter um compromisso. E o que é compromisso? Repita comigo: compromisso. Fala forte: compromisso é o ato de sustentar uma escolha. Então eu vou te dar um conselho, querido. Há muito mais dentro de você do que você imagina. Glória a Deus, cara. Vou orar só por você, tá? Só você entendeu o que eu estou falando. E a galera podia ter falado a mim agora, mas tudo bem. Querido, vou repetir. Há muito mais dentro de você do que você imagina. Eu vou te contar isso, vamos lá. A Bíblia diz que chegou um senhor e disse assim: ele distribuiu os talentos a cada um, segundo a sua capacidade. A um deu 2 talentos, a outro deu 5. Não, a um deu 1, ao outro deu 2 e ao outro deu 5. Todo mundo recebeu? Cada um conforme a sua capacidade, mas todo mundo ganhou. Sabe o que acontece? Os cristãos sentam na cadeira da igreja e dizem: nossa, que cara talentoso. Nossa, aquele tem talento, aquele tem unção. E escondem o talento que ele ganhou, que pode ser 5 ou pode ser 1. Escondem. E depois vira mais um a terceirizar a culpa. Sabe, queridos, se deixe ser tratado por Deus. Permita que Ele use pessoas, igrejas, pastores para te fazer crescer. Não desista do caminho porque você não se sente amado. Não aceite a mentira que você não é amado. Porque quando você faz parte de uma igreja grande, sabe o que acontece? O diabo fica soprando: ninguém te ama, ninguém te ama. Queridos, amor é quando você dá direção para uma pessoa. É quando você mostra para a pessoa: cara, você tem um talento enorme, mas eu não consigo acreditar em mim. Cara, eu acredito por mim e por você. Quantas pessoas eu tive que ter fé pelo cara e o cara vingou? Vocês estão aqui? Como é que se vê que se um fruto é bom ou não? Cortando e espremendo. Quem já chupou uma da laranja gostosa? Você pegou a casca da laranja e pôs na boca, tipo o Shrek. Foi assim? Como é que você fez? Cortou e espremeu. Meu irmão, as pessoas querem ter talentos dentro delas, mas não querem ser cortadas e espremidas. Ai, Deus, tá doendo. Ai, Deus, está me apertando. Meu irmão, quando Deus começa a te apertar, porque Ele quer te mostrar quem você é. Ele quer te mostrar que há mais suco doce do que podre, que há mais suco, eu ia falar suco da vida.
suco bom. Amados, quantas pessoas acreditando que não são vistas por Deus porque a igreja é grande? Quantas pessoas acreditando numa mentira? A visão da igreja está errada, eles não dão atenção para o povo. Querido, não fala que você não sabe. Não fala de uma visão se você não a conhece. Eu tive que trazer essa missão, essa palavra hoje para você entender que o nosso papel é te amar. E amor é muito mais que abraço. Amor é transmitido por responsabilidades delegadas. Escute, quanto mais o meu pai espiritual me ama, mais responsabilidade ele me dá, e menos tempo de nos abraçar nós temos. Então não é porque ele não me liga que eu não sou amado. Porque para eu cuidar de um estado, 60 igrejas, 2 países e uma igreja desse tamanho, é porque o cara me ama. Só que ele está cuidando do mundo todo. E aí cada um cuidando do seu chamado. E cada um na hora que passa pelos momentos difíceis, indo para o mesmo caminho. Deus, me ajuda, me mostra o que fazer. Sabe qual é a diferença? Vocês estão aqui? É que Deus te chamou para ser o segundo servo. Deixa quieto, vai, você não entendeu nada. Querido, Deus te chamou não para ser o primeiro. Que na primeira vez que o líder pega no teu pé, ou acontece uma situação, muda de igreja, muda de casa, muda de família, muda de cidade, muda de esposa, muda de tudo. Alguns até de sexo. Sabe, tem gente que muda. Por quê? Porque não aguenta pressão. E vai viver mudando. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim: pô filho, como é que eu posso extrair o melhor de você? Ai pastor, isso não é bíblico. Tá bom, então por que Jesus falou para Deus assim? Por que o Senhor me abandonou no momento mais difícil da vida dele? Por que Jesus está chorando dizendo: porque o Senhor me abandonaste? Era Deus dizendo assim: filho, o melhor de você está nessa hora. Eu estou extraindo isso. Deus chamou eu e você para não ser o primeiro servo, mas o segundo. E sabe qual é o segundo? Que vive mais, que não só vê as coisas, mas faz as coisas acontecerem. Vamos falar a diferença para acabar esse culto? O primeiro servo viu o fogo do céu, viu um monte de milagre, amém? O segundo servo fez os milagres. Essa é a diferença. Um viu, que legal, eu vi as coisas acontecerem na igreja. O outro diz assim: eu estou ajudando as coisas a acontecerem, eu estou escrevendo a história. Quem você quer ser, querido? Quem você quer ser, querido? Feche seus olhos um pouquinho abaixo da tua cabeça. Eu quero orar por você. Quem você quer ser? Você que está na internet, quem você quer ser, querido? Fica aí nervosinho, achando só, é bênção ouvir pregações pela internet? Claro que é, mas aonde você está aliançado, onde você está enraizado? Quais são suas desculpas? Queridos, eu quero fazer 2 orações para você que está aqui e você que está aqui na internet também, ok? Quero fazer 2 orações. Aliás, uma oração por esses dois grupos de pessoas. Querido, se você quer parar de ficar mudando, de ser instável, como menino agitado pelo vento, você precisa deixar o teu coração aberto para que a pessoa certa entre. Jesus Cristo nunca vai obrigar alguém a abrir o coração para Ele, mas a partir do momento que você abre, Ele vem e causa mudanças ali. Então o primeiro passo para o milagre não é Deus que dá, é você que dá, abrindo a porta do seu coração. Se você quer nessa noite entregar a tua vida para Ele e dizer: chega, cara, estou muito instável, estou brincando, não posso mais isso, eu preciso abrir a porta do meu coração para Jesus entrar. Eu quero orar por você. Se você quer fazer isso aqui nesse lugar, levanta a tua mão direita comigo. Se você quer fazer isso na internet, ora comigo também. Mas se você quer entregar a tua vida aqui no lugar, aqui na igreja, levanta a tua mão direita bem alto e repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão, pelos meus pecados, pela dureza do meu coração. E eu abro a minha vida para que o Senhor entre. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que nasceu, que cresceu,
cresceu, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É para ti, Jesus, que eu entrego a minha vida, o meu futuro, desde agora e para sempre. Pai querido, eu te peço por essas mãos erguidas, eu profetizo em nome de Jesus, que eles sejam tocados por ti e que nunca mais eles olhem para trás, mas que eles amadureçam em ti, que eles cresçam em relacionamento contigo, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Você que está me assistindo pela internet e você fez essa oração, eu quero te convidar a procurar uma igreja evangélica próxima da sua casa, a dizer para eles que você acabou de aceitar Jesus, que você quer crescer, quer amadurecer. Encontre uma igreja. Se você quiser conhecer uma igreja Bola de Neve perto da sua casa, entre no site boladeneve.com, procure ali igrejas locais, ou ligue para 011, 0 operadora 11, não esqueci o número, 3672-6010, e eles têm a listagem de todas as igrejas do universo, amém? Mas se tiver alguma perto da tua casa e não for Bola de Neve, não tem problema, vai lá, será uma bênção para a tua vida, amém? Obrigado por ter assistido, que Deus te abençoe em nome de Jesus.